um salmo escrito por Davi, salmo de número 12. Como é um salmo curto, são apenas 8 versículos, eu gostaria de ler os 8 versículos, até para facilitar o nosso entendimento. Diz assim o texto: salva-nos, Senhor, porque falta os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são os nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Nesta noite eu quero me utilizar deste salmo, e é um salmo escrito por Davi, vem numa sequência lógica. Davi escreveu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º salmo. O 10º há uma dúvida, se foi Davi ou não. Depois vem o 11 e o 12. Confesso para os irmãos que muitas vezes, quando nós nos deparamos com os salmos e os livros dos salmos, eu sempre tenho sido repetitivo, até para, de maneira didática, esclarecer. O livro de Salmos tem essa facilidade, porque quando nós pegamos a escrita, essa escrita aqui, o que nós lemos hoje à noite, tem 3.000 anos. Como é que nós fazemos uma leitura de um texto que tem 3.000 anos, e é como se estivéssemos lendo fatos de hoje? Este salmo em si, primeiro porque na Bíblia judaica os salmos é arrumado diferente da nossa Bíblia. Nós temos 150 salmos. Na Bíblia judaica, mesmo contendo os 150 salmos, a arrumação é diferente. São 5 livros. Livro de número 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Normalmente na arrumação judaica se diz que é alusiva ao livro de Gênesis. O Salmo ou livro de número 2 vai do Salmo 42 a 72, que é alusivo ao livro de Êxodo. O livro de número 3 é do Salmo 73 a 89, que é alusivo ao livro de Levítico. O livro de número 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106, que é alusivo ao livro de Números. E o livro de número 5 vai do Salmo 107 ao 150, que é alusivo ao livro de Deuteronômio. Salmos, como eu já disse diversas vezes aqui, tem os seus escritores. Nós temos salmos fora dos salmos, e nós vamos ter a oportunidade ainda de meditar nesses salmos. Mas especificamente, nós tivemos escritores sagrados como Davi, que escreveu 73 salmos. Não sei porque as pessoas imaginam que os 150 salmos, todos eles foram escritos por Davi, e não foram. Nós temos o grande maestro Asaf, que era da tribo de Levi, e que Davi constituiu como um dos seus maestros, um dos seus músicos, talvez um dos mais famosos. Escreveu 12 salmos. Nós temos os filhos de Coré. Todos nós lembramos da rebelião de Coré, e que ele foi sugado e a terra abriu e engoliu a ele, mas os filhos foram preservados. E os filhos de Coré escreveram 9 salmos. Nós temos o grande sábio Salomão, que escreveu 2 salmos, o salmo de número 72 e o salmo de número 127. Nós temos Moisés, que foi o primeiro escritor a escrever um salmo. Ele escreveu o Salmo 90. Por que 90, pastor? Porque os salmos não estão arrumados de maneira cronológica. E é por assuntos? Também não. Porque embora você encontre salmos messiânicos de maneira, assim como chama
pulada. Nós temos um salmo messiânico desde o 21 até o 46. Nós temos salmo messiânico 86, ou seja, são salteados. Nós temos salmos de instrução, nós temos salmos de orientação, nós temos salmos de ações de graça. Nós temos também Etan, que foi maestro e músico, que escreveu um salmo. Nós temos Emã, que também escreveu um salmo. Nós temos Gedutom, que escreveu um salmo. E neste universo de 150 salmos, nós temos pelo menos 51 que são anônimos. Este Salmo 12 não é anônimo. O autor, o escritor sagrado, é Davi. Davi foi rei, Davi foi músico, Davi foi escritor. E quando ele escreveu, a primeira coisa, principalmente quando nós queremos pesquisar para saber a origem, porque todo poema, normalmente quando alguém quer estudar sobre poema, quer descobrir o momento que levava, ou que levou o escritor sagrado a colocar no papel aquele seu sentimento. Por alguns sentimentos que aqui está escrito, e aí você nota, você olha, que começa logo com um grito de desespero. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a meditar nesse salmo, é que Davi começa assim: salva-nos, Senhor. Mas por que ele começaria um poema como salva-nos, Senhor? Como um grito de socorro, como alguém que estava desesperado. E aí você sabe, não é difícil nos dias atuais achar alguém que nunca sentiu um desespero, um sentimento de perdido, como se estivesse se afogando. Você já notou? Se os motivos são diversos, você tem muitas vezes encontrado pessoas, ou até você mesmo, com problemas financeiros, a dor física de doenças ou ferimentos, de angústia emocional, de grandes perdas, sentimento de culpa por pecados cometidos e tantas outras situações. Quando Davi escreveu esse Salmo 12, ele mostrou esse tipo de desespero. Por quê, pastor? Porque o seu motivo reflete uma atitude louvável que merece ser até imitada por todos nós que procuramos honrar e glorificar o Senhor. E é por isso que eu convido a você nessa noite a refletir sobre esse salmo, porque ele coloca alguns sentimentos que a gente não precisa muito longe para encontrar. Se você observar, em 8 versículos nós encontramos a falta de homens bons, nós encontramos a falsidade, nós encontramos lábios impuros, nós encontramos bajuladores. Todos esses sentimentos Davi colocou nesses salmos, e aí ele começa de maneira muito clara. Davi pede socorro quando diz: salva-me, Senhor. Eu estava procurando em algumas versões só esse texto, salva-me, Senhor. Confesso para os irmãos que é chocante. Tem uma versão que diz assim: desesperado estou. Até quando? Porque eu não tenho salvação. Interessante. Você pega na versão, na linguagem de hoje, diz assim: eu não tenho em outro a buscar socorro a não ser em ti, Senhor. Eu li algumas versões, mas especialmente nesta, Davi coloca o pedido de socorro, e ele pede socorro quando chega no Salmo 12, no versículo 1, diz assim: salva-nos, Senhor. Por quê? E porque faltam homens bons? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E eu tentei localizar em especial qual o momento que Davi escreveu esse salmo. Eu pensei, será que foi no período de Saul, que Davi ainda não era rei? Será que foi no momento quando, mesmo ele tocando para aplacar aquele espírito que atormentava a vida de Saul, Saul vez por outra até lhe elogiava, vez por outra até pedia a Jessé: não, deixa o teu filho aqui comigo. Vez por outra ele até dizia que amava Davi, mas por 21 vezes tentou matar Davi. 20 anos. Davi, em dado momento, chegou para Jonatas e disse: olha, entre eu e a morte é a distância apenas de 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros. Foi o que ele disse uma vez para Jonatas: a minha vida está nas tuas mãos, e o meu amor por ti é maior do que o amor por mulheres. Alguém até chega a dizer e pensar erroneamente, mas você já imaginou quantas vezes Jonatas livrou Davi da morte? E quando ele ouvia Saul, no mínimo disse o quê? Que palavras de falsidade.
mas eu não encontrei para identificar o momento desse salmo. Pensei também que foi no momento que Absalão pôde de maneira falsa conseguir arrebanhar 200 conselheiros. Eu disse, será que Davi, quando escreveu este salmo, foi naquele momento que 200 conselheiros dele, pessoas de confiança, passaram para o lado de Absalão e começaram a maquinar, a fazer projetos? E quando ele chamou, disse, olha, vamos embora de Jerusalém, porque Absalão está vindo aí com um grande exército para me matar. Eu tentei identificar e confesso para os irmãos, não consegui identificar o momento que Davi escreveu esse salmo. Já que eu não consegui identificar, pelo menos eu aqui encontrei algumas razões, pelo menos 5 razões, para que Davi pedisse socorro a Deus. Eu sei que se você analisar, estudar e ver e refletir, vai encontrar muito mais, mas pelo menos 5 razões eu encontrei aqui os motivos que Davi pediu socorro a Deus. Por quê, pastor? Porque o tema que eu dei a esta mensagem é pedido de ajuda ao encarar o mundo cheio de homens perversos. Talvez seja muito extenso esse tema, mas depois de ler e refletir, não achei um outro tema a dar a essa mensagem. Pedido de ajuda ao encarar o mundo cheio de homens perversos. E o primeiro motivo, a primeira razão de Davi pedir socorro é porque faltam os homens bons. Quando você olha no versículo 1, ele diz, salva-me, Senhor, porque faltam os homens bons. Ele está dizendo o quê? Eu olho para essa humanidade, eu olho para os meus súditos, eu olho aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor, os meus vizinhos, e eu não encontro homens bons. Lhe falta a bondade, que é um dos frutos do Espírito, que é um dos atributos de Deus, porque Ele é bom, e é bom em todo o tempo. A bondade está nele. É por isso que quando você olha naquele momento que Davi, olhando para a sua corte, perguntou porventura, existe ainda um descendente de Saul para que eu possa usar de bondade? Uma versão chama de benevolência. Lembra que foi um desespero que bateu muita gente? Por que bateu desespero? Por que bateu desespero? Porque Davi já tinha um histórico de quê? De perversidade. Pastor, calma lá. Se você olhar bem, quantos irmãos lembram quando trouxeram alguém chegou na presença de Davi e disse bem claro, olha, aqui está a coroa da cabeça de Saul que eu matei, imaginando que ia receber o quê? Uma recompensa. O que Davi fez? Matou ele também. Quem é que não lembra quando o filho de Saul, Esbal, morreu também, e 2 servos que o matou trouxe a cabeça dele e disse o que? Davi, está aqui o teu inimigo, o Senhor me entregou em minhas mãos e eu fiz isso, querendo o que? Uma recompensa. E qual foi a recompensa? A morte deles. Quem é que não lembra dos descendentes de Saul, quando os gibeonitas desejaram, ou seja, cumprir aquele desejo de vingança, quando houve 3 anos de fome em Judá, e Davi buscou o Senhor, e o Senhor disse, olha, Davi, há uma dívida com os gibeonitas. E Davi mandou chamar os gibeonitas. E aí o que Davi disse? Nós temos uma dívida, o Senhor me disse, e nós queremos pagar essa dívida. Saul matou gibeonitas, e nós queremos agora liquidar essa fatura. O que vocês querem? Os gibeonitas foram bem claros dizer, nós não queremos nem prata nem ouro, nós queremos o quê? 7 descendentes de Saul. Quem é que não lembra disso? Um foi Mefibosete, que era filho de Saul com uma concubina. O outro foi Armone, o segundo filho. Depois tiveram os 5 filhos de Merari, e eles foram o quê? Enforcados. Passados 5 meses pendurados, houve um estado de decomposição daqueles corpos. Aquela mãe, aquela concubina Rispa, que ficou 5 meses apenas com um pano em cima de uma penha, durante o dia e durante a noite, para que as aves do campo não pudessem encostar naqueles cadáveres. 5 meses se passou, até quando Davi mandou o quê? Tirar os seus corpos e enterrar. As pessoas sabiam o histórico de Davi, e de uma hora para outra Davi diz, porventura algum descendente de Saul que eu possa usar de benevolência, de bondade? Houve um susto. O quê? Aí alguém chegou e dedurou. Tem quem?
Tem Ziba, que era servo de quem? De Saul. Ziba, coitado, veio tremendo nas bases. Qual foi a primeira palavra de Ziba? Oh Senhor, eu tenho 15 filhos e 30 servos. Mas Davi disse: não, eu quero usar de benevolência, de bondade. Aí disse o quê? Olha, lá em Lodebar tem quem? Mefibosete, que era já dos pés. E Davi, todo mundo conhece essa história. Agora imagine só, Davi conhecia muito bem o lado cruel e naqueles que estavam ao seu redor, porque a partir deles não havia homens bons. E é por isso que ele diz: ah Senhor, salva-nos, porque faltam homens bons. O primeiro motivo, a primeira razão de Davi pedir socorro a Deus é porque faltava homens bons. É muito diferente dos dias atuais. Passaram 3.000 anos. É muito diferente dos dias atuais? Será que é diferente? Segunda razão está ainda no versículo 1. Porque são poucos o quê? Os fiéis. Acompanhe comigo a leitura. Salva-nos, Senhor, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E o próprio Jesus disse bem claro: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé entre os homens ou na terra? E aí ainda vai mais adiante, né? Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E essa busca inconstante, é por isso que a segunda razão que Davi tinha para pedir socorro era porque são poucos fiéis. A terceira razão, porque os ímpios falam com falsidade. Versículo 2, ele diz: ó, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Eu não estou falando do século 21, eu estou falando há 3.000 anos atrás. Será que porventura há falsidade hoje? A falsidade no trabalho, a falsidade na cidade, a falsidade na vizinhança, a falsidade na política. Fala até devagar para você entender. A falsidade. Já notou que é de maneira crescente e é assustador? Mas pastor, o senhor está lendo um texto que há 3.000 anos atrás foi escrito, e está parecendo que nos dias atuais, onde a falsidade, e aí ele utiliza um termo interessante, sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, falam com uma fala de falsidade ao seu próximo. E aí vem a quarta razão. Eu propus 5 razões, porque ele pediu socorro a Deus. A quarta razão, porque eles falam com lábios o quê? Lisonjeiros. Se você olhar, diz bem claro, fala com lábios lisonjeiros e coração, o que, irmãos? Dobrado. Lisonjeiro significa quem elogia algo, alguém por interesse. Bajulado. Eu tenho interesse em alguma coisa. É aquele que está esperando morrer alguém, porque está com interesse. Diga em quê? Na dentadura, porque ele se empolgou com a dentadura. Quinta razão, pastor, quinta razão, porque fala com o coração dobrado. E aí você olha bem claro no versículo 2 do capítulo 12, assim, ó, cada um fala com falsidade do seu próximo e fala com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. Pastor, o que significa coração dobrado? Eu fui procurar no dicionário. Coração dobrado literalmente significa um coração e um coração. Ou seja, Davi expressa a falsidade do ímpio como se ele tivesse 2 corações, 2 faces, pois mostra maleabilidade pela frente e apunhalado pelas costas. É aquela situação que o pastor, já vi falar isso, não sei se é verdade, se é mentira, aqueles casos que a gente ouve, né? O pastor foi visitar alguém e chegando na casa daquele irmão, uma criancinha, talvez do tamanho de Aninha, começou a rodear ele, e ele acompanhando, rodeava para lá e para cá, e ele perguntou: por que você está me rodeando? Porque eu quero ver a sua outra cara. Outra cara? E eu tenho outra cara? Minha mãe disse que o senhor tem 2 caras. Coração dobrado é a mesma coisa que 2 caras, 2 personalidades distorcidas, 2 pontos de vista diferentes, e que nós convivemos com isso. Infelizmente não deveria existir, mas até no seio da igreja cristã, até no seio de um povo que foi chamado para não ter 2 caras, para não ter 2 palavras, porque a Bíblia diz: aquele que jura mesmo com dano seu, dando o que, irmãos? Não muda.
Por isso que Davi coloca, e aí você encontra pelo menos duas coisas que Deus cortará. Se você olhar no versículo 2, cortará todos os lábios lisonjeiros. Está bem claro em dizer isso. No versículo 3 diz: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. E aí vem a segunda coisa, cortará a língua que fala soberbamente. Se nós formos adiante, a confiança, irmãos, do ímpio está na mentira, até achando que tudo pode resolver do jeito de falar. Se você olhar no versículo 4 diz: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São os nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Alguém já disse que a mentira tem perna curta, e tem, mas que faz um estrago terrível, faz. Pode olhar, irmãos, e é terrível. É algo que se impera, e muitas vezes o próprio Davi está dizendo aqui, não é algo de fora não, é algo muitas vezes de dentro. Mas uma coisa é certa, quando Davi coloca, ó, Deus se levantará e julgará essas coisas, essas duas coisas para salvar o oprimido. Se você olhar, a primeira coisa no versículo 5 é pela opressão dos pobres, pelos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Então se você olhar, duas coisas que Deus vai se levantar. Primeiro, pela opressão de quem, irmãos? Dos pobres. Então, pastor, é certo defender os pobres? A depender de. Tem pessoas que defendem pobre ele, como Judas, quando viu aquela mulher que quebrou o vaso de nardo puro, quando o cheiro subiu, quando impregnou em toda a casa. Foi que Judas disse? Que desperdício! Poderia ter vendido e dado a quem? Aos pobres. O interesse de Judas não era pobre, o interesse de Judas era o dinheiro que ia cair na bolsa, onde ele era o primeiro a usurpar, a tirar, a roubar. Por isso que quando o Senhor diz: olha, eu ouço os gemidos necessitados, eu ouço os gemidos pobres, mesmo sabendo que é um discurso que se ouve por aí, mas nem todos têm interesse com os pobres. Mas vamos adiante. E aí nós encontramos no versículo 6, ó, Davi dizendo assim, ó: as palavras de Deus são o que, irmãos? Puras, em contraste, irmãos, com as dos perversos. Por quê, pastor? Porque pelo menos no Salmo, se você olhar, de todos os salmos que nós já meditamos aqui, em muitos, você encontra pelo menos 12 coisas que a palavra de Deus é nos salmos. Você quer ver? Neste mesmo salmo, no versículo 6, capítulo 12, diz que a palavra de Deus é pura. O que é que diz o versículo 6? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada. É a segunda coisa, em barro, purificada 7 vezes mais. Então a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é refinada, a palavra de Deus é reta. Se você observar, no Salmo 33, versículo 4, diz bem claro: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Nós encontramos também no Salmo 33, versículo 6, que a palavra de Deus cria. Olha o que é que nos diz o texto: pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A palavra de Deus cura, sim, cura. Se você olhar no Salmo 107, versículo 20, diz assim, ó: enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Aí quando a gente vai para o Salmo 119, que na minha leitura anual, já estou na segunda leitura da Bíblia, li essa semana, 176 versículos. Que maravilha! Você encontra ali todo o alfabeto hebraico, cada parte. E aí você encontra no Salmo 119, versículo 25, a palavra de Deus, ela desperta. Porque diz lá no versículo 25: a minha alma está pegada ao pó, desperta segundo a tua palavra. Ainda no Salmo 119, versículo 89, diz que a palavra de Deus é eterna, para sempre é o Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ainda no Salmo 119, versículo 3, a palavra de Deus é doce. E aí é diferente, este doce não prejudica os diabéticos. Por quê, pastor? Porque no Salmo 119, versículo 3, assim, ó: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E aí vem o versículo que a maioria dos crentes conhece de cor salteado, que a palavra de Deus é lâmpada, para quê, irmãos?
para os meus pés. Quem é que não lembra do Salmo 119, versículo 5? O que é que diz o texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê, irmãos? Para o meu caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. No Salmo 119, versículo 130 diz, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. 11ª coisa que a palavra de Deus é nos Salmos, ela é verdadeira, porque nos diz de maneira bem clara, no Salmo 119, versículo 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E aí a última coisa que a palavra de Deus é nos Salmos, ela controla o tempo. Pastor, é sim. Se você observar no Salmo 147, versículo 18, o que é que o texto nos diz? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. E aí, para nós chegarmos à conclusão, chegamos no versículo 7 do Salmo 12, que é que nós estamos meditando. Deus protege os fiéis. Como foi a oração de Davi? Senhor, eu não encontro homens bons. Senhor, eu não encontro fiéis. Senhor, socorre-me. Quando chega no Salmo, no versículo 7, Davi é bem claro em dizer, numa afirmação, tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Ou seja, é Davi dizendo bem claro, Deus protege os fiéis. E aí no versículo 8, ele mostra, sabe o que, irmãos? Interessante. Por quê? Porque ele volta ao assunto de novo e diz, os ímpios andam por toda parte, quando os maus, os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, dizendo o quê? Mesmo que se escolha o homem mau, e que aparentemente possa até prosperar, e que muitas vezes pode até exaltar. O que é que nós concluímos com este salmo? Palavras que foram escritas há 3.000 anos atrás, que parece falar sobre os nossos dias de hoje, e atualmente a perversidade é exaltada e a santidade de Deus é rejeitada por seus seguidores. É verdade isso, é vista como motivo de zombação, de zombaria, de escárnio. Falar na santidade de Deus, falar no que Deus requer de nós. Este Salmo 12 nos chama a atenção, sabe por quê? Porque nos diz bem claro que os honestos são vistos como bobos, ou os enganadores como espertos. A corrupção permeia a sociedade, de cima para baixo. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que apesar da blasfêmia de homens, Deus continua sendo perfeito e santo juiz sobre todas as coisas. Nada escapa à sua atenção. Quando ele diz que vai julgar, podemos ter certeza disso. Deus julga e ele é fiel no seu julgamento. Por isso que o Salmo 12, Davi se dirigiu à pessoa certa. Ele se dirigiu para Deus e disse bem claro, Senhor, socorre-me, porque eu estou desesperado. Eu olho para aqueles que estão ao meu redor e eu não vejo fiel, só vejo falsidade, só vejo engano, só vejo perversidade. Eu estava preparando este sermão e, por incrível que pareça, estava olhando nos dias atuais. É como se este sermão fosse escrito ontem por Davi. Porque o que é a sociedade, a cada dia e a cada instante, estão mudando os valores, estão mudando os termos, e muitas vezes nós ficamos assustados. Onde nós vamos parar? Até que ponto nós vamos chegar? É o que Davi diz. Mas uma coisa é certa, por mais que o homem o abandone a Deus, por mais que o homem não queira saber de Deus, por mais que o homem não queira se submeter ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem é clara e límpida, serve para mim e para você, porque é essa mensagem que confronta. Uma coisa eu posso dizer, se alguém pode dizer, pastor Adiel, a Bíblia contém erro, eu posso lhe afirmar, a Bíblia mostra os meus erros, não contém erro. A Bíblia mostra tintim por tintim, porque é como um espelho. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu tenho que olhar nesse espelho e ver a minha miserabilidade. É por isso que nesta noite nós estamos aqui por misericórdia de Deus, nós estamos aqui por bondade de Deus, nós estamos aqui não porque somos merecedores, mas porque a graça de Deus se manifestou e nos alcançou. E por esse alcançar, irmãos, nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou de uma perdição eterna. Nós apenas estamos caminhando a largos passos para a morte eterna, mas Cristo Jesus veio e nos resgatou. E é por isso que o que me fascina em Deus, eu já preguei aqui sobre isso. Sabe o que é que me fascina em Deus? Você sabe o que é que mais me fascina em Deus? Você sabe o que é que mais me impressiona em Deus? Alguém pode até se impressionar com outras coisas,
Dizer, pastor, o que me fascina em Deus é o poder de criação. Você já imaginou criar um cérebro humano que é apenas 1,2 kg, onde os neurônios, bilhões, onde cada conexão, onde a capacidade de criação é algo tremendo. Este homem que teve a capacidade de dar nome a todos os animais, este homem que tem a capacidade de calcular desde espaços siderais, este homem que tem a capacidade de criar telescópio, de criar satélite, este homem, pastor, a criação é algo fabuloso. Você chega na Amazônia, onde contém o maior rio do planeta, que é o rio Amazonas, onde você, na planta do seu pé, você pisando na Amazônia, você tem 100 espécies diferentes, ainda não pesquisada, onde você tem toda uma biodiversidade. Pastor, o poder da criação é algo fenomenal. Você não acha isso fascinante em Deus? Eu não quero lhe decepcionar, mas não acho. Pastor, é muito exigente. Não, é maravilhoso. Então, fascinante em Deus, talvez seria ouvir as orações de todos. Você já imaginou 7,6 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje, orando para um único Deus? Agora você já imaginou o gordo pedindo para ficar magro, e o magro pedindo para ficar gordo, o baixinho pedindo para ficar alto, e o alto pedindo para ficar baixo, o pobre pedindo para ficar rico, e o rico pedindo para ficar mais rico ainda. Se você olhar e Deus ouvir 7,6 bilhões de pessoas, de maneira o quê? Personalizada. E sabe, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu falo, Ele sabe o meu dia a dia, Ele sabe o meu levantar, Ele sabe o meu deitar, Ele sabe o meu sofrer, Ele sabe tudo de mim. Eu não posso esconder nada dele. É como diz o Salmo 139: como eu me esconderia do teu espírito? Se eu colocar a minha cama lá no Seol, no inferno, lá tu me vê. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Como posso me esconder de ti? Tu sonda-me e me conhece ao todo. Você já imaginou, porventura, o que seria fascinante em Deus? Não seria a criação de todas as coisas? A criação do homem, a criação do universo, a criação da terra? No meu ponto de vista, não. Pastor, o que é que lhe fascina em Deus? O que me fascina em Deus, sabe o que é? É o perdão.